Oi meninas, minhas amigas, minhas irmãs da Academia da Fé de Jardim Caraí, igreja que eu amo, que sempre recebe a mim e minha família com tanto carinho, com tanto amor. Saudade de vocês. Nós tivemos aí em fevereiro, né? Foi a última vez que nós nos vimos e eu tô guardando saudade para quando esse tempo passar, a gente poder estar junto novamente e ter comunhão, poder se abraçar, porque é muito bom estar com vocês, minhas irmãs, é muito bom. E para você que está participando dessa transmissão aí junto com a gente, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Ludmila, eu sou esposa do pastor Wellington da Academia da Fé da Tijuca. E nós estamos no Momento Movidas. Eu fiquei muito feliz com o convite, mais uma vez muito honrada, porque esse tem sido o canal de bênção. Eu tenho acompanhado as transmissões e tenho sido grandemente abençoado por cada palavra que tem sido compartilhada nesse canal. Quando eu recebi o convite, pedi direção ao Espírito Santo do que compartilhar com vocês nesse tempo. Um tempo nunca antes vivido, né? Um tempo que o mundo inteiro está experimentando, que nunca tinha vivido antes, né? De impossibilidades, de ameaças, né? O que compartilhar nesse tempo? Claro, a palavra de Deus não pode ser outra coisa. Nós somos portadores de boas notícias. Então, o que a gente vai compartilhar aqui é fé, né? Porque é isso que alimenta a gente, é isso que alimenta o nosso espírito. E Deus me trouxe à memória uma palavra a respeito de 5 mulheres. E é isso que eu queria falar com vocês nesse momento. 5 irmãs. Elas não são muito famosas, não são muito conhecidas, mas são uma inspiração. O relato dessas mulheres na Bíblia fala de unidade familiar, fala de posicionamento, fala de oração, fala de busca, fala de visão, de determinação. Essas mulheres enfrentaram uma grande adversidade, mas elas se posicionaram. E é isso que Deus nos convida para esse tempo, para a gente se posicionar, para a gente experimentar o favor dele nesses dias, nos dias de dificuldade, nos dias do impossível, a gente se posicionar naquele que pode todas as coisas. E o relato dessas mulheres tá lá em Números 27, e se você tiver uma Bíblia aí, eu queria convidar você para abrir, para acompanhar essa leitura. E Números 27, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 e depois o versículo 11. Mas antes, no capítulo 26, Deus ele ordena a Moisés que conte o povo de Israel. E ele ordena também que se reparta a terra segundo as tribos, segundo os nomes que tinham sido relatados, né? Que tinham sido contados. E aí é que surge o problema dessas meninas. Por quê? Porque o pai delas, Zelofeade era o pai delas, ele era da tribo de Manassés, que era filho de José. E ele não teve filhos homens, ele só teve 5 filhas mulheres. E naquela época, né, mulheres não eram contadas, mulheres não tinham direito. Então, aquelas moças órfãs, né, que tinham perdido o pai, estavam diante de um grande problema. Elas estavam a ponto de perder a herança delas, passariam a depender de pessoas. Era uma ameaça de falta, né? E ficariam sem nada. E o que fazer, né? Diante dessas impossibilidades. A história dela está lá em Números 27, do 1 ao 8. Vamos ler? Diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Pertencia à tribo de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, nesse caso homens, né? Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho homem?
dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés, então, levou o caso perante ao Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. A reivindicação delas é justa. Você, Moisés, lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E no finalzinho do versículo 11, o Senhor diz: esta será uma exigência legal para os israelitas. Que relato fantástico, não é mesmo? Eu amo essas meninas, eu amo essas irmãs, e a gente tem muita coisa para aprender com elas, principalmente para um tempo como esse, né, de incertezas. A gente tem aí notícias de crise política, notícias de crise na saúde, notícias de crise econômica, né, financeira, muitas impossibilidades, parecido com aquela circunstância que aquelas meninas estavam vivendo. Mas elas não ficaram em casa chorando, elas não acharam que tudo estava acabado, elas não se desesperaram, elas se posicionaram, elas tomaram algumas atitudes. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Primeira delas, elas se uniram como família. Hoje nós estamos vivendo um momento dentro de casa, né? Estamos mais próximos, né? Essas meninas, elas se uniram, elas entenderam que elas só tinham umas às outras. O pai tinha morrido, só tinham elas mesmas, né? E elas se uniram e juntas buscaram ao Senhor. Fala isso pra gente, isso traz pra gente experimentar nesse tempo unidade dentro de casa, pra gente procurar se aproximar, nos tornarmos mais próximos, pais dos filhos, filhos dos pais, esposas e maridos. Fala de unidade, da gente se aproximar e juntos buscarmos ao Senhor, de juntos desenvolvermos um relacionamento de profundidade com o nosso Pai. Isso também individualmente, cada uma de nós. Outra coisa que essas meninas falam pra gente, a história delas, diz que a Bíblia diz que elas se aproximaram e se prostraram diante da entrada da tenda. Que coisa linda! Eu fico tentando imaginar essa cena e eu imagino 5 moças lindas de mãos dadas. Eu imagino elas de mãos dadas nesse momento, indo juntas buscar o Senhor, buscar o favor de Deus, né? Lembrando que naquela época, como eu falei, a lei hebraica só concedia direito aos homens. Os bens delas passariam todos para os tios. Então, imagina que elas, que durante toda a infância ouviram falar da terra prometida, de uma herança, estava o sonho da terra prometida, o sonho de herdar a terra prometida, estava a ponto de se desfazer diante delas. Mas sonhos que Deus colocou no teu coração, como os sonhos que Deus, as promessas que Deus tinha feito, elas não são desfeitas, principalmente para aqueles que têm fé. Quem tem fé permanece crendo, os sonhos de Deus se realizam. Essas mulheres se aproximaram e se prostraram diante da entrada da tenda. Isso fala pra gente de uma posição de humildade, de oração, de busca, mas busca no lugar certo. Elas não ficaram em casa reclamando, elas não saíram por aí contando o problema delas para qualquer pessoa, nem pedindo ajuda para qualquer um, mas elas foram no lugar certo, na pessoa certa. Elas foram buscar a ajuda do profeta, do sacerdote, de quem podia interceder em favor delas. Hoje, nós estamos numa outra aliança, numa nova aliança. Nós somos filhas amadas, temos acesso direto a Deus por causa da obra perfeita de Jesus. Jesus rasgou o véu e nos permitiu acesso. Hoje nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Hoje nós temos um sumo sacerdote, um advogado junto ao Pai. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo em nós e sobre nós, que nos assiste nas nossas fraquezas. Hoje nós temos a palavra que nos garante as promessas de Deus.
Hoje nós podemos, como aquelas moças, nos aproximarmos. Jesus até diz pra gente que é pra gente entrar no nosso quarto e orar em secreto, que o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Não é tempo de reclamar, nem de propagar o problema. É tempo de buscar o único que pode todas as coisas, que é o nosso Pai. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. E Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essas meninas, elas se moveram por fé, por uma herança na direção de Deus e esperaram a resposta. Elas se aproximaram de Moisés e contaram para Moisés a situação. Elas sabiam que o pai Zelofeade teria direito à herança se estivesse vivo. E elas pediram segundo a herança que sabiam ser do pai. Os argumentos daquelas meninas eram cheios de fé. Hoje nós temos a palavra, que é o nosso grande argumento, que é a nossa base, é a base da nossa fé, aquilo que Deus prometeu para nós, a obra descrita aqui, a obra de Jesus, é o próprio Deus falando com a gente. Você, minha irmã, é filha amada, você tem uma herança, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário essa herança para você. Saúde, paz, alegria, provisão, a vida de Deus, o amor de Deus, que herança maravilhosa nós temos. Não deixe que nada, nenhuma circunstância do lado de fora, nenhuma situação, nenhuma pessoa, nem mesmo seus pensamentos te digam o contrário. Te digam contrário àquilo que Deus diz. Viva e desfrute as promessas de Deus, a herança do seu Pai. É uma questão de posicionamento de fé. Moisés entendeu que precisava consultar Deus naquele momento. E enquanto Moisés consultava Deus, aquelas meninas esperaram. E eu creio que elas esperaram em fé. A Bíblia diz que nós precisamos esperar com paciência no Senhor. É sem reclamar, sem murmurar, mas antes de tudo, se alegrando, celebrando, porque nós sabemos que temos um Pai que nos assiste em todas as coisas e que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Essas meninas, elas receberam a resposta, perseveraram e abençoaram toda a descendência. Elas abençoaram a família delas e todas as mulheres depois dela, por causa de um posicionamento, porque elas buscaram ao Senhor, porque elas ousaram em fé, né? Moisés consulta o Senhor e o nosso Deus, que é um justo juiz, dá a resposta. E a resposta para aquele tempo era o impensável, improvável. Deus manda Moisés mudar a lei para dar a vitória e entregar a herança às filhas de Zelofeade. Macla, Noa, Olga, Milca e Tirza alcançaram o favor de Deus. Você, minha irmã, é filha e tem alcançado, tem liberado para você o favor do nosso Pai. Né? No versículo 11, no finalzinho, diz assim: esta será uma exigência legal, prescrição definitiva. O que Deus disse foi definitivo para aquelas mulheres e para todas as mulheres depois dela. A fé delas garantiu a preservação da família, do nome do Pai, influenciou gerações e beneficiou várias outras mulheres. Deus nos chama para isso nesse tempo nunca antes vivido. Nesse tempo de impossibilidades e incerteza, Deus nos chama a ter certeza, a nos aproximarmos dele e termos a certeza daquilo que é nossa herança e favorecermos, através do nosso posicionamento, abençoarmos a nossa família, abençoarmos os nossos amigos, abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor, aguardando uma boa notícia, a boa nova do Evangelho sair das nossas bocas. Então, minha irmã, é isso que eu te convido nesse dia. Para que, se você tem feito isso, que você continue. Mas que, se você ainda não se posicionou, é tempo de se aproximar do Senhor e se posicionar em fé naquilo que Ele já disse, naquilo que já está escrito, como aquelas meninas fizeram naquele tempo. Hoje nós muito mais, porque somos filhas amadas e conhecemos o nosso Pai. Eu quero orar com você nesse momento,
pedindo para Deus exatamente isso, que Ele te mova, né? É o momento movidas, para que você seja movida em direção a esse posicionamento. Pai, muito obrigada por esse tempo tão precioso que nós podemos aqui compartilhar da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse exemplo de fé e posicionamento dessas 5 irmãs. E obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos dessa forma também nos posicionar como filhas que sabem que são amadas, que têm um pai, que têm favor desse pai. Muito obrigada, Senhor, pela realidade que nós experimentamos de sermos filhas por causa daquilo que Jesus fez por cada uma de nós. Eu oro agora pelas minhas irmãs, para que elas sejam movidas por você, Espírito Santo, para se aproximarem nesse tempo, se aproximarem em oração, em busca, se aproximarem, se posicionarem em fé, para que através do posicionamento delas, Senhor, a família delas seja abençoada, pessoas ao redor delas sejam favorecidas por causa desse posicionamento de fé, para que da boca delas saia a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de fé, que já está garantida para todos nós. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma delas, a família delas, em nome de Jesus. Minha irmã, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um grande beijo para você e para toda a sua família e até breve. Daqui a pouco nós vamos estar juntas novamente, em nome de Jesus.